E vamos aí para mais um vídeo no canal. É o seguinte, rapaziada, acabou que a rodada terminou sendo excelente pro Palmeiras, né? Incrível, velho. Tem coisas que só acontecem no futebol. Mesmo após uma partida ruim, onde o time não conseguiu jogar bola, sobretudo no primeiro tempo, não fez nada. E os torcedores ficaram preocupados, né? Fora esse jogo aí, que a gente vai analisar daqui a pouco, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense. Então, assim, juntou uma coisa na outra, os torcedores do Palmeiras tinham tudo para começar essa semana preocupados, né? Começar segunda-feira de cabeça inchada. E os caras começaram a segunda-feira motivados. Depois aí de tropeço do Flamengo, depois de tropeço aí de Corinthians e Inter, os dois morrendo abraçados, enfim. Tem coisas que só acontecem no futebol. E nesse vídeo a gente vai estar falando de Abel Ferreira, vamos estar falando do confronto da volta aí entre Palmeiras e Atlético Paranaense, vamos estar falando de Dorival Júnior, também falando de Flamengo e Vélez Sarsfield, e Rogério Ceni, São Paulo e Atlético Goianiense, que é o seguinte, galera. É a última chance do São Paulo, de repente, salvar a temporada. Porque se for eliminado, cara, acabou. O resto do ano é brigar pra não cair e torcer pra esse ano acabar logo. Enfim, é horroroso ver esse time do São Paulo jogar. É horrível. Esse time do São Paulo não tá jogando nada. Então, sem enrolação, vamos direto aí aos assuntos. E vamos começar falando sobre o Abel Ferreira e esse confronto da volta aí contra o Atlético Paranaense pela semifinal da Libertadores, que é o seguinte, rapaziada. Parte da mídia tá só esperando ali o Palmeiras ser eliminado pra meter o pau no cara, né? Pra apunhalar o cara. É incrível isso. O Abel Ferreira pode ganhar o que for pelo Palmeiras, ganhou uma Libertadores atrás da outra e mesmo assim recebe críticas desnecessárias ao meu ver. Imagine com uma possível eliminação aí de Libertadores. Ele vem cometendo equívocos, sim. O nível do Palmeiras nitidamente caiu. No primeiro semestre, o Palmeiras estava sendo o melhor futebol da América disparado. Tava jogando muita bola, tava goleando todo mundo, fez a melhor campanha da história da primeira fase da Libertadores, se eu não me engano, o melhor ataque, enfim, tava fazendo gol de tudo que é jeito. É óbvio que o nível do time deu uma queda. Alguns jogadores que vinham desempenhando um nível altíssimo, vinham jogando muita bola, como é o caso do Veiga, do Danilo e até do Gomes. O Gomes fez uma partida muito ruim no jogo de ida contra o Atlético Paranaense e esses jogadores não vêm mantendo o mesmo nível do primeiro semestre. E mesmo assim o Palmeiras é uma equipe difícil de se jogar contra. É muito complicado vencer o Palmeiras. Para o Atlético Paranaense conseguir vencer o jogo de ida, foi necessário o Atlético fazer a melhor partida tática da temporada. Então, assim, mesmo o Palmeiras não apresentando tudo que pode. Então, só aí você percebe que o Abel Ferreira é um baita de um treinador. E, assim, mesmo com o time não jogando tudo que pode, conseguiu a liderança do Campeonato Brasileiro, conseguiu ali criar uma gordura e tá se mantendo, né? Então, mesmo assim, o cara leva algumas críticas desnecessárias, comete erros, como qualquer outro treinador, isso daí é fato. Eu acho que tá demorando muito para lançar logo o Endrick, né? Porque é o seguinte, ele tá num nível muito acima dos demais da idade dele. Ele tá num nível que, assim, não se compara com nenhum outro jogador do sub-17, do sub-20, enfim. Como é o caso ali do Vitor Roque. São jogadores diferenciados. Vitor Roque define partidas aí pro Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, define partidas na Libertadores. O Atlético Paranaense só tá na semifinal da Libertadores por causa do moleque. Então, assim, essa tem que ser a carta na manga. Esse tem que ser o fator novo aí pro Abel Ferreira. Ele já tinha que ter colocado o Endrick no jogo contra o Bragantino. Já que ele optou por colocar uma equipe mista, uma equipe reserva, enfim, coloca o moleque pra jogar. Porque o time do Palmeiras tá cansado em campo e nesses últimos jogos aí, mesmo com o time titular. Um time totalmente sem mobilidade, um time totalmente desconexo. Nem parece aquele Palmeiras entrosado que a gente viu aí há pouco tempo atrás. Você vê jogadores como Wesley, que é um suplente imediato aí dos atacantes. Cara, o Wesley ele não tá fazendo nada, ele seria o jogador da correria ali, mas ele é um a menos. O que o Wesley faz que o Endrick não poderia fazer? Então, assim, com certeza o Endrick poderia trazer mobilidade para esse time, trazer velocidade. É uma tentativa, porque não vai ser sempre que o Palmeiras vai ter essa sorte que teve nessa rodada. Da rodada terminar sendo favorável, mesmo tropeçando. Isso daí, cara, foi uma sorte absurda. E falando aí desse jogo da volta contra o Atlético Paranaense, é o seguinte, rapaziada. Na minha opinião, o Palmeiras passa. Na minha opinião, o Palmeiras passa no tempo normal. O Atlético perdeu uma grande oportunidade de definir esse confronto no jogo de ida. Tinha tudo ali para fazer 2-3, dominou o jogo todo. Palmeiras não jogou nada. O Atlético não teve equilíbrio emocional, teve jogador expulso, logo depois o Felipão foi expulso também, vai fazer falta. Enfim, perdeu a oportunidade. Jogando no Allianz Parque, cara, a tendência é uma pressão absurda, mesmo o Atlético Paranaense sendo um time que marca bem, um time que se posta bem, mas
Eu acho que não aguenta, rapaziada. Nesse momento a camisa vai pesar. E infinitamente a camisa do Palmeiras, cara, é muito maior do que a camisa do Atlético Paranaense. E o assunto agora é Dorival Júnior e Flamengo. Vamos estar analisando o confronto de volta aí das semifinais da Libertadores contra o Vélez Sarsfield de quarta-feira no Maracanã. E é o seguinte, rapaziada, esse jogo é só pra cumprir tabela, né? O Vélez não tem chance nenhuma de conseguir essa classificação. Falando sobre o Dorival Júnior, cara, de fato, tá fazendo um grande trabalho, mas não tá acima do bem e do mal. Pra mim, ele errou em duas ocasiões aí, nesse Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. Na minha opinião, era jogo pra ir com o time... Cara, time titular. Você tá jogando contra o líder do campeonato. Jogo de 6 pontos. E contando ali também com a possibilidade do Palmeiras derrapar mais pra frente, assim como derrapou nesse sábado, né? Então, só aí já poderia estar uma diferença de 2 pontos. Se o Dorival coloca o time titular contra o Palmeiras naquele jogo, onde o Flamengo, mesmo com o time reserva, jogou bem, mas mesmo assim, cara, coloca os titulares, vai ter mais força. E ontem também contra o Ceará, pô, eu não entendi. Você já matou o confronto no jogo de ida. Você já tá classificado, você fez 4-0 na casa do adversário. Você não precisa poupar jogadores nessa rodada no Campeonato Brasileiro. Coloca o time titular, vai pra cima do Ceará. Claro que não é garantia de nada, você pode estar com o time titular e perder o jogo mesmo assim, ou empatar, enfim. Mas você tem mais chances, né? Tanto que no segundo tempo, no desespero, ele não colocou os titulares pra jogar? Por que então não começou com os titulares? Começa com os titulares, joga com os caras no primeiro tempo, tenta fazer 1, 2, 3 gols e no segundo tempo tira os caras. São 5 substituições, rapaziada. É muita coisa, você pode tirar 5 jogadores do time. Tira os principais depois no segundo tempo. Então assim, pra mim foi um erro. Ele não tá acima do bem e do mal. Pra mim ele perdeu grande oportunidade aí de ter encostado definitivamente no Palmeiras. Claro que o Flamengo ainda tem chance de ser campeão, tem muito campeonato ainda pela frente, tem mais 13 rodadas, se eu não me engano. Mas perder nesse tipo de oportunidade, cara, fica cada vez mais difícil. E o Palmeiras, uma hora ou outra, vai retomar a confiança. Esse time do Palmeiras não vai continuar essa sequência de jogos ruins. Pode ter certeza que esse time do Palmeiras aí vai ter uma hora que vai voltar a engrenar. Enfim, nisso daí pra mim o Dorival errou. E em questão ao jogo aí de quarta-feira contra o Vélez, cara, é pra cumprir tabela, né? Vai ser uma baita de uma festa, vai estar lotado o Maracanã, enfim. Para cumprir tabela, muito provavelmente o Flamengo vai passar por cima, vai conseguir outra vitória tranquila. Então, assim, não tinha motivo para ir com reserva ontem. E, de forma merecida, vai para a final da Libertadores, sim. E antes de encerrarmos o vídeo, vamos estar falando sobre o Rogério Ceni e esse confronto de volta válido pelas semifinais da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense nesta quinta-feira no Morumbi, que é o seguinte, rapaziada. Situação delicadíssima no jogo da volta e situação delicadíssima do Rogério também, cara. Assim, eu discordo de torcedor que foi lá ofender o cara. Eu não teria coragem de ofender o Rogério Ceni, chegar nele e mandar ele para aquele lugar. Sou muito grato ao Rogério. Sinceramente, eu não teria coragem. Não concordo, não compactuo com esse tipo de atitude do torcedor. Mas o Rogério também, ele tá sem comando, cara. O Rogério, ele tá... Parece que ele tá vegetando nesse time do São Paulo. E é incrível que até pouco tempo atrás, ele tava bem, né? Ele perdeu a mão desse time aí de uma maneira que, assim, inexplicável. Porque não tinha motivo. O São Paulo até então estava bem nas Copas e simplesmente por nada. Eu não sei se houve algum problema ali interno com diretoria, enfim. Alguma coisa aconteceu que o Rogério ele parece que está sem o prazer, né, de dirigir o São Paulo. As entrevistas coletivas do Rogério são aquelas entrevistas amarradas, são aquelas entrevistas clichê que você já sabe a resposta, um desânimo, porra, passando a mão na cabeça de jogador que não tem mais condições de jogar com a camisa do São Paulo. Ele mantém algumas convicções que eu não concordo, eu não consigo compreender. Igor Gomes, por exemplo, tinha que ser afastado. Eu não sei o que o Igor Gomes estava fazendo escalado no jogo de ontem. Então, cara, são muitos aspectos aí que colocam o Rogério numa situação onde o torcedor não confia nele. Não dá pra confiar nesse Rogério das últimas semanas. Ele mesmo parece que não confia nele. E assim, a sequência do São Paulo é absurda. São Paulo tem esse jogo aí que tem que reverter, tem que ganhar de 3 gols de diferença contra o Atlético Goianiense. Depois tem Corinthians no domingo, né, no final de semana. E depois tem o jogo da volta contra o Flamengo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo também tem que ganhar de 3 gols de diferença. Ou seja, é uma sequência, cara, quase impossível. É uma sequência onde o São Paulo, sinceramente, eu não consigo ter perspectiva do São Paulo ir bem nessa sequência. Então, assim, falando do confronto em si, de quinta-feira, cara, sinceramente, eu acho até que o São Paulo pode ganhar ali de 2 gols de vantagem e levar para os pênaltis e ver o que vai rolar.
Isso já é difícil, mas eu acho que dá pra acontecer. Eu acho que pode acontecer. Mais na base ali do incentivo da torcida, né? Mais na base do apoio da torcida do que esperar o que desses caras? Esperar o que desses jogadores? Então, assim, pode até acontecer 2 gols ali de diferença, um 3-1, um 2-0 e ir pros pênaltis e ver o que rola. Mas 3 gols, rapaziada, eu não consigo achar que o São Paulo vai meter, sei lá, 3-0, 4-1 nesse jogo contra o Atlético Goianiense, não, viu? Muito complicado. Na minha opinião, pro São Paulo passar de fase só se for nos pênaltis. Porque no tempo normal não passa. E mesmo assim, nos pênaltis, eu diria que a chance, sei lá, de 100% é talvez de, sei lá, 20%. Enfim, uma chance muito baixa. Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários, rapaziada. Tamo junto, abraço a todos. Deixa aí o palpite de vocês. O que vocês acham que vai acontecer aí nesses confrontos de volta de Libertadores e de Sul-Americana?